vamos orar ao nome do nosso Deus. Te louvamos, ó Deus, por esse momento. Nós temos essa tristeza, ó Deus, de poder ouvir essa notícia acerca do Davi. Certamente, ó Pai, o pastor Marcilo, a irmã Andressa, estão com seus corações muito abatidos, muito aflitos. Por isso intercedemos em favor deles, para que eles tomem alento, tomem força, tomem vigor, e que possam, ó Deus, lutar junto com o Davi que vai precisar muito deles, vai precisar muito da estrutura emocional deles, mas também a estrutura física, que nós sabemos que um emocional abalado, ele causa impactos profundos no corpo. E a tua serva que está ali, junto com ele, internado, que o Senhor possa ser com a tua serva, ó Deus. Fortalece a ela, dá a ela muito vigor espiritual, que ela consiga descansar no Senhor nesse momento tão difícil para a sua vida, bem como o pastor, e saber que o Senhor jamais desampara os seus. Às vezes não queremos passar em momento algum por uma experiência dessa, mas nós entendemos que é por meio de experiências como essas que nós experimentamos a grandeza do teu poder. Em momentos assim que nós experimentamos o tamanho da tua graça. Disse o apóstolo Paulo que ele queria passar por mais aflições, por mais necessidades, para que ele pudesse ver a manifestação do teu poder, da tua graça sobre sua vida. Nós sabemos, ó Deus, que nós somos fracos, nós somos pequenos, e nós precisamos em muito da presença do teu Espírito conosco, e através da tua palavra, ele nos fortalecer, para nós suportarmos essa situação e sairmos mais que vitoriosos. Que a tua vontade seja prevalente sobre a vida do Davi, ó Deus. O nosso desejo é que ele passe por essa fase da sua vida tão difícil e que ele consiga vencer essa enfermidade e ele continue a viver para a glória e honra e louvor do teu nome. E que o Senhor, ó Deus, venha fazer aquilo que é o melhor para a vida do Davi, é o melhor para a vida do pastor, da Andressa. Que o Senhor esteja mesmo abençoando também os seus familiares, o irmão Levi, a irmã Denise, o pastor Marcelo, os demais familiares, bem como a mãe da Andressa. Nós sabemos, ó Deus, que todos nesse momento são abatidos por essa situação. Tá? Nós todos, juntos com ele. Mas que o Senhor mesmo, ó Pai, seja gracioso, seja bondoso, né? Que o Senhor manifeste do teu poder na vida desta criança. É o que nós pedimos, é o que nós colocamos diante do teu altar. Também, ó Deus, seja com a avó da irmã Lucilene, tenha misericórdia dela, ela que já tem idade avançada, ela que já está bem fragilizada por conta dos sintomas da Covid. Que o Senhor, meu Pai, esteja com ela nesse momento, dando total apoio, alento, conforto, pois nós sabemos do momento delicado que ela está vivendo. E se ela sair dali, ó Deus, que ela saia para proclamar o nome do Senhor e exaltar-te, pois só o Senhor é Deus. Também colocamos diante do teu altar a vida de todos os familiares, para que se sintam confortados e consolados por ti. Agradecemos também, ó Deus, pela vida do nosso irmão Adevaldo, que o Senhor continue abençoando a ele, sustentando ele, guardando o teu servo de todo mal, dando-lhe cada dia sabedoria, dando-lhe capacidade para poder continuar te servindo, e que ele possa, ó Deus, desfrutar da tua presença e poder continuar confiando no Senhor e testemunhando, especialmente através dos louvores, da adoração, acerca da fé e da confiança que ele tem depositado no Senhor. Também cuida, ó Pai, de todos os demais irmãos, amigos, que nesse momento de pandemia estão sendo afetados, que já perderam até seus familiares, entes queridos, que o Senhor cuide de cada um. É um momento muito delicado, é um momento de muita aflição, e também que nós precisamos, ó Deus, da tua presença conosco para podermos passar por essa situação. É razoável que o ser humano queira passar só por bons momentos, mas muitas vezes os bons momentos eles são até prejudiciais porque nós nos esquecemos de ti. E nesse momento é que nós nos apegamos ao Senhor e não queremos sair de perto do Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajuda. E que o nosso espírito continue te adorando
e que esse momento seja um momento sempre de reflexão da Tua palavra e que Teu Espírito Santo continue a agir em nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos estar, irmãos, louvando ao Senhor com mais um cântico. Pastor Jaime Júnior. Muito bem, irmãos. Abramos nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 11. Continuaremos a estudar a palavra de Deus e gostaria da atenção dos irmãos nesses próximos minutos. E os irmãos não esqueçam, tá? Não esqueçam mesmo de orar pelo pastor Marcelo, de orar pela missionária Andressa e de orar pelo Davi, tá? Não esqueçam. É muito importante que todos nós estejamos mesmo juntos com o pastor nesse momento de grande tristeza. E que ele vença essa luta, essa batalha, né? Esse é o nosso desejo, essa será a nossa oração diante de Deus. Apocalipse capítulo 11, irmãos, no versículo 15 em diante, ainda dentro desse capítulo, nós podemos ver a sétima trombeta. A gente tem visto as coisas acontecendo dentro do Apocalipse, totalmente organizado, como Deus revela ao seu servo João, para que a igreja conheça o futuro e que ela possa entender esse futuro e se prepare no presente, porque nós sabemos que aqueles que vão passar por essa fase do Apocalipse serão aqueles que não estiverem preparados agora, aqueles que não confessarem o Senhor Jesus Cristo agora. Esses passarão por esse tempo de juízo, de aflição que nós estamos estudando agora. Por isso, nós estamos estudando o Apocalipse, para mostrar e compreender que esse momento que nós estamos vivendo, ele é grave. Ele traz para nós uma reflexão muito importante.
mas ele não chega nem perto daquilo que há de vir quando esses segredos eles forem cumpridos, executados sobre os homens aqui na terra. Isso acontecerá depois que a igreja for arrebatada, depois que a igreja for conduzida para o lar celestial e estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tempo aqui vai ser um período de 7 anos. A palavra de Deus tem dito que serão 7 anos de grande tribulação, ou seja, nunca houve, em momento algum, algo semelhante. Temos ideia de algumas situações que já aconteceram no passado. E nós sabemos que o nosso Deus tem como propósito restabelecer o seu reino e fazer com que a sua vontade seja imprimida. Por isso, antes de tudo concluir, o Senhor Jesus Cristo, depois desses 7 anos de grande tribulação, ele reinará com a sua igreja por 1000 anos. E o mundo verá como deveria ser um mundo que é governado por Deus com um cetro de justiça, com retidão, a maneira correta como nós deveríamos ser administrados, governados e poder viver em sociedade, debaixo da autoridade do Cordeiro, do próprio Senhor Jesus Cristo, ressurreto, glorificado. E aqui nesse capítulo 11, versículo 15, nós temos o 7º anjo. O 7º anjo tocou a trombeta, Apocalipse 7,15, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes. Aqui nós temos, irmãos, a restauração do reino para que o nosso Deus possa então imprimir a sua vontade, a sua governabilidade sobre os homens aqui na terra. E nós sabemos que isso vai por um processo. E esse processo aqui já mostra como ele será concluído, que será com o restabelecimento do reino. Como o próprio Senhor Jesus disse, olha, o reino de Deus está próximo. E de fato, irmãos, o Senhor nosso Deus, ele tem montado um reino, e esse reino já tem existido agora, mediante a subordinação do seu rei, quando todos que se submetem à palavra de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, tornam-se súditos do Senhor Jesus e vivem debaixo desse reino celestial, porque nós sabemos que aquele que nos governa é aquele que está no céu. Aquele que nos governa é aquele que está no trono, é aquele que está ali na glória eterna, é a ele que nós devemos total submissão, é a ele que nós nos reportamos, é através da sua palavra que nós nos dirigimos. Ela é a autoridade máxima para cada um cristão, para cada componente, cada membro da igreja. Os seus discípulos seguem a Escritura Sagrada. E aqui, quando o anjo ele está para tocar a trombeta, e toca a trombeta, observe que tem essas vozes, inclusive lá no último versículo, quando se trata da presença de Deus, relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada, que são as manifestações quando o Senhor se faz presente em alguma ocasião. Ele se manifesta dessa forma a esses fenômenos que o apresentam. E nós podemos ver aqui que o próprio anjo, com essas grandes vozes, diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
Meu amado irmão, minha amada irmã, nesse momento que nós vivemos, observamos no mundo um descontrole total, um desgoverno total. Parece que ninguém se entende. E nós observamos isso porque ainda não é Deus que está imprimindo a sua vontade. Por isso que nós encontramos esse mundo tão desorganizado, um mundo tão egoísta, um mundo que só pensa em si e cada um em seu próprio interesse. Ninguém está preocupado com o próximo. E muitas vezes essa preocupação, ela se revela quando alguém quer se promover. Mas nós observamos que isso tem um fim. Uma hora vai acabar essa luta, esse desgoverno que nós estamos vivendo nesse momento. O nosso Deus, ele vai restaurar o seu poder, ele vai restaurar o seu domínio e ele vai imprimir a sua vontade. E ele vai governar com cetro de ferro, como diz a palavra de Deus. E nós compreenderemos pela vontade dele o que realmente é melhor para as nossas vidas. Porque nós temos experimentado, especialmente a igreja, que o seu principal e pior inimigo é a própria pessoa. Porque os nossos desejos é contra eles que nós mais lutamos. Porque os nossos pensamentos, eles são pensamentos contaminados pelo pecado. Os nossos desejos são desejos contaminados pelo pecado, fazendo com que a nossa própria natureza, vendida à escravidão do pecado, seja o nosso maior inimigo. Nós temos ainda o mundo que nos oferece tanto e que faz com que nós o desejemos, aquilo que ele nos oferece. E também nós temos, por outro lado, Satanás, o diabo, que nós veremos bastante sobre ele no capítulo 12, no capítulo 13. Não quero nem entrar hoje no capítulo 12, porque a situação lá no capítulo 12 é uma situação que requer um cuidado muito grande quando nós estivermos estudando, porque é um capítulo 12 e o 13 especialmente, que traz muito sobre o poder das trevas, que fala muito sobre esse poder espiritual tão desconhecido e que muitas vezes as pessoas, elas brincam por não saber como ele funciona e muitas vezes dão mais crédito a ele do que ao próprio Deus Todo-Poderoso. E muitas dessas pessoas que dão muito crédito a ele acabam se aprisionando a ele e não conseguindo mais se libertar no império das trevas. Então o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Em relação a isso, futuro, digo que no presente, a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Esse mundo, ele é controlado pelo inimigo das nossas almas. Esse mundo que nós vivemos agora, ele é controlado por Satanás. Graças a Deus que impõe limite a ele, porque do contrário, todos já teriam sucumbido. A igreja é a exceção, porque a igreja não está debaixo da autoridade dele. Ela já saiu de lá, ela já foi resgatada de lá. E hoje a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo, dominada pela palavra de Deus. A verdadeira igreja, não a de placa, mas a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é totalmente submissa à sua palavra. Você conhece alguém que é igreja, não pela placa dela, onde ela está. Pode ser um bom sinal ou um mau sinal, mas principalmente você conhecerá pela dependência que ela tem da palavra de Deus, pelo temor que ela tem pela palavra de Deus e como ela procura agradar a Deus pelo cumprimento dessa palavra. É assim que você vai encontrar as verdadeiras características de um cristão e você vai enquadrá-lo dentro daquilo que nós já temos estudado, que vai ser uma pessoa perseverante, firme na fé. É uma pessoa que vai sempre estar lutando contra firme na fé, perseverante, passando por provas, lutando contra o pecado, lutando contra o poder das trevas, não é? E então experimentando do poder de Deus mediante a obediência da palavra do Senhor. Só para destacar dentro daquilo que nós estudamos no capítulo 2 e no capítulo 3, que é o perfil e a característica da igreja, para colocar na ordem correta. Mas digo aos irmãos
que enquanto esse mundo agora, no presente, está debaixo da autoridade satânica, com a exclusão da igreja, que está sob a autoridade divina, que está sob a autoridade do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo, então por aí nós podemos observar que há uma grande batalha, tanto que aqueles que estão ainda sob o domínio das trevas, eles não conseguem compreender o que a palavra de Deus diz. Eles não conseguem aceitar o que a palavra de Deus diz. E quando eles olham para a pregação da palavra de Deus, eles só conseguem ver negativo, só coisa pessimista, nada que seja bom para eles. E acabam causando um grande conflito com a palavra de Deus. Mas vai chegar um dia que o Senhor Jesus Cristo, ele vai restaurar o domínio e a autoridade e o governo deste mundo, e as coisas vão ser colocadas em devida ordem, e o seu nome será glorificado. E isso será por um período de 1000 anos. Né? De 1000 anos. É até interessante que no melhor momento do diabo, nesse período aí de 7 anos, o estrago vai ser grande. Já vimos isso no capítulo que trata os selos, né? Selo 1, selo 2, selo 3, selo 4. Nós já vimos que quando ele vem, e quando ele vier na força do seu poder, ele já vai causar muito estrago, porque a extensão do seu limite será aumentada. Mas o Senhor depois, por um período maior de 1000 anos, estará colocando tudo em ordem no seu devido lugar. E a igreja estará lá com o Senhor para governar sobre tudo que restará desse mundo que passará por essa grande tribulação nesse período de 7 anos. Então, os 24 anciãos, eles se prostram perante Deus. Os 24 anciãos, eles adoram a Deus. E eles dizem o seguinte: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, o João recebe essa revelação, trazida por esse anjo, né, e também pelos anciãos, olhando já para um futuro fim, para um futuro final, ali dos 7 anos, e observando que o Senhor Jesus Cristo, ele vai então, o que parecia não ter mais solução, ele vai então recuperar o poder e o domínio ali desse mundo, dessa terra, e a partir de Jerusalém, a partir da cidade de Davi, a partir da cidade santa, ele vai então governar sobre todas as nações, povos, línguas, sobre todas as tribos, sem exceção. Só que a palavra de Deus diz aqui no versículo 18, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. É interessante que quando o Senhor Jesus Cristo toma o poder, que ele recupera ali esse momento, as nações elas têm grande ira. Todas as vezes que se fala em Deus na política, todas as vezes que fala no Senhor Jesus Cristo na política, todas as vezes que se fala do domínio da palavra de Deus na política, as pessoas se enfurecem. É como se isso fosse um grande mal, como se isso fosse a pior coisa do mundo a acontecer com um país. Sendo que a própria palavra de Deus diz, por 2 momentos nos Salmos, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Onde o Senhor domina, a nação é feliz. Porque o Senhor cuida dessa nação de modo muito singular, tratando todas as pessoas com dignidade e dando aos governantes todas as diretrizes para que eles possam, de modo responsável, estar atendendo a tudo e a todos, para que sejam atendidas em suas necessidades, pois assim convém todo aquele que conhece, que teme e que serve ao Deus Todo-Poderoso. A própria palavra de Deus tem dito, por boca do Senhor Jesus Cristo, que o maior no reino dos céus é aquele que serve. O maior no reino dos céus é aquele que dá a sua vida.
O maior no reino dos céus é aquele que serve todo mundo e fica pelo final para ser servido. Então, essa é a característica que Deus traz para aqueles que governam, para aqueles que servem, para aqueles que estão atendendo. Essas são as características. Então, onde que está o lado ruim? É certo que, julgando por aqueles que não conseguem lidar corretamente com a palavra de Deus, com aqueles que, infelizmente, usam da palavra de Deus como recurso para se promover e depois se revelam até mesmo contrários à própria palavra de Deus, por causa desses hipócritas que Deus acaba pagando a conta. Por causa de pessoas que dizem que servem a Deus, por causa de pessoas que dizem que conhecem a palavra de Deus, por causa de pessoas que se intitulam servo de Deus e que o servem de modo indigno, essas pessoas é que infelizmente prejudicam o conteúdo da palavra de Deus e a forma como Deus trata com as pessoas. Porque Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. Sempre quer o melhor. Mas nesse momento, como é que nós observamos as pessoas? Com uma grande rejeição da palavra de Deus. Infelizmente, por causa de maus testemunhos, por causa de pessoas que se intitularam cristãs e que na verdade não passavam de charlatões. Infelizmente, muitas pessoas ficam se utilizando da palavra de Deus, mas para enganar, para mercadejar a palavra de Deus, para iludir as pessoas, se apropriando da fé delas, para que elas sejam enganadas. E muitas delas, infelizmente, são enganadas. Mas nós precisamos entender que isso não vem de Deus. Na tentação, capítulo 4 de Mateus, capítulo 4 de Lucas, podemos ver que o próprio Satanás, quando tenta o Senhor Jesus Cristo, ali ele usa o Salmo de número 91, um salmo tão conhecido, um salmo tão usado pelas pessoas, muitas vezes como amuleto. Em muitos lugares nós encontramos, em estabelecimentos e lares, a Bíblia aberta dentro do Salmo 91, como se ali fosse ter proteção total. Não é assim que funciona. Mas infelizmente muitas pessoas não compreendem nem mesmo como o inimigo age. E o inimigo se apropria também da palavra de Deus. E nós precisamos ter discernimento mediante o Espírito Santo. Como disse João, provai os espíritos se eles procedem de Deus. E eu até entendo e justifico porque as nações, elas se enfurecem contra o Senhor, especialmente quando chega o seu juízo, especialmente quando chega a sua ira, quando a sua cólera é derramada sobre esse mundo, porque aí elas vão ver que Deus é mau, Deus é ruim, Deus ele é perverso, e vão querer imprimir uma guerra contra Deus. Deus está estabelecendo exatamente aquilo que ele já prometeu. E se você não quiser passar por esse juízo, por essa ira, pelo derramamento da cólera de Deus, você tem alternativa. E a alternativa é reconhecer e vir para a graça de Deus. Ele está oferecendo de graça a salvação. Ele está oferecendo como dom a vida eterna, sem que nós precisemos pagar um único centavo a Ele. É conhecido pela história. Qualquer historiador ou pessoa que estudou a história sabe que por muitos anos o perdão foi vendido. Isso não existe na palavra de Deus. O perdão, ele é gratuito. O perdão, ele vem através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é de um documento formal, de um religioso, não. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. E uma vez purificado de todo o pecado, o Senhor Jesus nos recebe na sua presença como salvo e participante do seu reino. Somos filhos de Deus, transformados em filhos de Deus, porque nascemos do Espírito Santo. É muito importante nós compreendermos isso, irmãos. O perdão, ele está sendo oferecido agora. A salvação está sendo oferecida agora. Ou seja, quem é que vai passar por esse tempo de juízo?
Quem é que vai passar por esse tempo de cólera, esse tempo de ira? São aqueles que rejeitarem nesse momento a graça de Deus, que rejeitarem na pessoa do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Essa é a função da igreja hoje, é viver para a glória de Deus, anunciar o evangelho de salvação e adorar a Deus em espírito e em verdade. A igreja, ela tem uma finalidade gloriosa, mas dentro dessa finalidade gloriosa, ela é simples. Ela é simples. Nós estamos aqui para conhecer o nosso Deus e obedecer a sua palavra. E então, irmãos, eles vão se enfurecer quando o Senhor Jesus Cristo, então, dominar tudo, dominar sobre todos. Quando o Senhor Jesus Cristo vier para instaurar o seu reino, quando o Senhor Jesus Cristo descer com as nuvens e colocar ali os seus pés no Monte das Oliveiras, a palavra de Deus diz que o monte se dividirá em duas partes. E o Senhor Jesus Cristo, então, diante dessas nações enfurecidas contra ele, ele vai imprimir ali a sua espada e vai então causar uma grande mortandade. Mas isso nós veremos no futuro. E a palavra de Deus aqui diz, aqui faz até um resumo de como as coisas acontecerão e já nos mostra que Deus está no controle de todas elas e que nós precisamos hoje como igreja estar totalmente tranquilos, porque o nosso Deus, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele sabe exatamente o limite de todas as coisas, porque ele tem tudo determinado a seu tempo, como diz aqui o versículo 18 do capítulo 11 de Apocalipse. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado. Sempre dessa forma, o tempo determinado das coisas, o tempo determinado. Eu sei que muitas coisas que acontecem no mundo hoje, elas confundem as pessoas, e às vezes confundem até mesmo a própria igreja. Mas Deus, como eu já disse, não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. Então tudo que acontece no mundo tem um propósito, tem um fim proveitoso. E nós temos que aprender a fazer a leitura da forma correta, para que através das experiências que nós temos nesse mundo, possamos então conhecer melhor a Deus. E não nos revoltar contra Ele, como uma grande maioria faz. Ela se revolta contra Deus. Ela prefere virar as costas a Deus. Por quê? Por que acontece isso? Geralmente as pessoas viram suas costas para Deus. Geralmente as pessoas encontram motivos para abandonar a Deus. Geralmente porque elas pediram alguma coisa a Deus e não foi aceito o seu pedido. O seu pedido foi contrário. Elas queriam uma coisa e Deus não fez ou fez outra coisa. Aí elas começaram então a agir como pessoas mimadas, que quando não recebem o que pedem, quando não têm o que querem, elas se revoltam. Nós encontramos assim muitos filhos, muitas filhas revoltados com os pais porque não têm aquilo que elas querem. E muitas delas até chegam ao ponto de tirar as suas próprias vidas, porque não receberam aquilo que elas pediram, porque elas não aceitaram o não. Muitas das pessoas que se revoltam contra Deus são pessoas que receberam não, são pessoas que não foram atendidas dentro daquilo que elas esperavam. Então, como elas não receberam o que elas queriam, Deus não existe mais. Como elas não receberam mais o que elas queriam, elas se revoltam contra Deus, porque se Deus me amasse, faria tudo o que eu queria. Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. A Bíblia diz que o pai que ama o filho, disciplina, corrige, coloca ele dentro do trilho, dentro do limite. Porque o pai que já viveu, ele já conhece o caminho. E o filho que está vivendo precisa aprender com aquele que já conhece o caminho. Por isso a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele, porque ela precisa ser sempre conduzida
para que ela seja protegida e para que ela seja capacitada para poder saber viver aqui nesse mundo que não é fácil. Esse mundo é um mundo cruel e que nós devemos saber viver de modo digno e na dependência de Deus. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Nós temos que saber aprender a viver espiritualmente aqui nesse mundo. Então Deus que tem tudo no seu tempo determinado, Ele diz assim: porém a tua ira e o tempo chegou, porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Não só para serem julgados os mortos, mas para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. No fim de tudo, dentro desse processo pós-arrebatamento, nós teremos o juízo dos mortos, nós teremos a recompensa dos servos de Deus. E é sempre importante nós compreendermos isso, porque nós temos visto os dois lados da moeda. Se nós formos observar, irmãos, Deus ele tem aqueles que o servem e Deus tem aqueles que não o servem. E Deus ele fará a distinção entre os que o servem e fará também a distinção entre os que não o servem. Se você for lá no último livro, em Malaquias, no último livro do Velho Testamento, se você for observar lá no último livro do Velho Testamento, lá no capítulo 4 de Malaquias, você vai ver essa verdade sendo relatada pelo profeta em Malaquias, no último capítulo. Eu estou aqui procurando para ler, né? Olha o que ele diz aqui. Olha, no penúltimo capítulo, no capítulo 3 de Malaquias, né? O Senhor Jesus Cristo falando com o seu povo Israel, ele dizendo aqui, ele dizendo: as vossas palavras, Malaquias 3:13, as vossas palavras foram duras para mim. As vossas palavras foram duras para mim, porque o povo estava rebelde, o povo estava revoltado contra o Senhor, não estava fazendo a sua vontade, e tudo que era religioso não passava de máscara, não passava de rituais, que eles estavam ali somente fazendo, mas sem nenhum interesse em adorar a Deus, só como protocolo religioso. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, dentro desse quadro, nós observamos, chegou um ponto do judeu dizer que ele tinha por mais felizes aqueles que eram ímpios, aqueles que faziam a impiedade, aqueles que tentavam ao Senhor. Porque no ponto de vista deles, aqueles que praticavam a impiedade era que prosperavam. Do ponto de vista deles, aqueles que tentavam ao Senhor era quem escapavam. Diante daquilo que eles estavam vivendo, da realidade do momento deles, era assim que eles traduziam, que eles enxergavam as coisas. Mas aqueles que temiam ao Senhor, que conheciam o futuro, já poderiam se precaver dessas palavras malignas e compreender que o Senhor nosso Deus está no controle de todas as coisas, e o próprio Senhor depois diz a eles o seguinte, né? O Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Disse Deus: eles serão para mim
particular tesouro, naquele dia que prepararei. Futuro, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se você for olhar para a história, o povo de Deus sempre foi um povo que passou por muitas provas. E aqueles que perseveraram puderam ver e contemplar o poder de Deus. Então, nunca foi fácil, nunca foi simples servir a Deus. Sempre foi muito difícil, até porque viver para um Deus santo, servir um Deus santo e cumprir uma palavra santa não é fácil para pecadores no mundo corrompido. Nunca foi fácil, nunca será fácil, e nós temos que ser honestos com isso. Então nós não podemos virar as costas para Deus, porque Deus simplesmente não ouviu a nossa voz, porque Deus não nos atendeu na hora que nós queríamos. Não podemos virar as costas e dizer que Deus não existe mais, só porque aquilo que nós queríamos não nos foi atendido. Quantos filhos nós não encontramos hoje, na presente geração, que são revoltados com os seus pais, porque não foram atendidos em tudo que queriam? E, na maioria das vezes, os seus pais nada mais queriam do que protegê-los deles mesmos, porque muitas vezes não sabem escolher, não sabem o que querem, e até o que querem é prejudicial para eles. E os seus pais querendo protegê-los, querendo dar a eles o melhor, mas eles não compreendem e acabam travando uma batalha contra Deus. E assim tem sido esse mundo. Assim tem sido esse mundo. Mas o Senhor Deus, Ele fará a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. E serão julgados os mortos, aqueles que não quiseram servir o Senhor Jesus Cristo, que morreram nos seus pecados, que foram condenados, mas também serão dados os galardões aos servos de Deus. Será determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes. Então, todos aqueles que morreram em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que morreram por causa do Cordeiro, sabe o que vai acontecer com eles? Serão recompensados. Eles terão recompensa. Valerá a pena confiar em Deus até o fim, ainda que isso custe a própria vida. E isso acontecerá com aqueles que cumpriram a palavra de Deus. Olha o que diz lá. Olha o que diz lá o selo 5, né? O quinto selo, capítulo 6 de Apocalipse, né? Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que se completassem o número dos seus servos, dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, esse tempo chegou, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, né? Aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes. Então, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele sabe recompensar aqueles que o temem. Ele sabe recompensar aqueles que o servem. Ainda que seja uma vida dura agora, no presente, mas nós sabemos que não será tão dura como será depois do arrebatamento para aqueles que experimentarem da graça de Deus, que serão mortos só pelo fato de terem Cristo como Salvador, só pelo fato de darem testemunho da palavra de Deus. Nós sabemos que Deus tem recompensa para os seus servos. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena continuar diante das provações, servir a Deus.
Eu quero dizer uma coisa para você, eu vou até lá em Mateus capítulo 7, mostrar para você algo bem interessante que faz uma grande diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus, o que cumpre a palavra de Deus, ele tem uma estrutura diferenciada daquele que não obedece à palavra de Deus. No final do capítulo 7 de Mateus, quando ele está terminando o sermão, o Senhor Jesus Cristo, ele vai falar sobre a diferença daquele que ouve a palavra de Deus, que não pratica, e que ouve a palavra de Deus e que pratica. Há uma grande diferença entre esses dois grupos de pessoas. Observe que tem lá em Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, louco, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então aqui nós temos dois tipos de pessoas: aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Eu não sei qual é a sua situação, mas eu quero dizer que o resultado é diferente. Aquele que ouve e não pratica é comparado a alguém que edifica uma casa sobre areia, ou seja, não tem sustentação de solo. E tudo que vier de provação sobre ele, certamente vai levá-lo à ruína. A casa construída sobre areia vai desabar. E aqui nós temos as ilustrações. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que ela desabou, sendo grande a sua ruína. Era a casa sobre areia. Assim é a vida daquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Então, nesse momento de pandemia, nós veremos esse tipo de gente que não vai suportar o momento e que vai desabar. Por outro lado, nós teremos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que praticam a palavra de Deus. Estes estão sobre a rocha, bem solidificados. A sua estrutura é firme. Logo, como diz aqui a Escritura, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Nós temos aqui o perfil do nosso irmão Jó, já estudado e comentado em outras mensagens. Ele era como aquele que ouvia e que praticava a palavra de Deus, e quando tudo lhe sobreveio, ele permaneceu firme, como uma casa que está sobre a rocha. Então, nesse momento de provação, de pandemia, de mortandade, nós veremos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E nós veremos diante daqueles, até dos servos de Deus que morreram firme na fé, eles terão a sua recompensa. Mesmo aqueles que ficaram até o fim e que passaram por essa provação e que perderam as suas vidas, eles receberão o galardão. Irmão, a igreja já passou por tanta provação, desde o início, pela mão dos judeus. O próprio apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele aprovou a morte do Estevão, o primeiro mártir da igreja. Até falei sobre ele ontem, quando tratava das duas testemunhas mártires. Também, irmãos, outros mais ele perseguiu. Ele tinha carta para levar para uma cidade de Damasco, para poder prender os cristãos, aqueles que confessavam a Cristo, ele chamava os do caminho. Foi nessa ocasião que o Senhor Jesus Cristo o salvou. E esse mesmo apóstolo Paulo, esse que era Saulo antes, o perseguidor, e se tornou apóstolo Paulo, sofreu muito,
ele foi apedrejado. Tem um currículo de sofrimento em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 25. É um currículo de sofrimento. Ele sofreu muito pela causa de Cristo. E ele disse que isso tudo valia a pena. E ele mesmo foi morto por causa de Cristo. Como Pedro foi morto por causa de Cristo. Como você olha lá em Atos capítulo 12, o Tiago sendo morto pela espada ali dos servos de Herodes. E o próprio Pedro estava preso naquela ocasião para ser morto no dia seguinte e foi livre por Deus. Então, Deus, ele faz isso. Naquela ocasião de Atos 12, Tiago, servo de Deus, foi morto pelo fio da espada. Por outro lado, Pedro, servo de Deus também, foi livre. Então Deus, ele faz essas coisas e às vezes até confunde a nós mesmos. Por que que ele livrou um e o outro permitiu que morresse? Deus tem os seus propósitos. O que importa é que, tanto vivendo como morrendo, vivamos para a glória de Deus, morramos para a glória de Deus. É isso que nós temos que compreender como cristãos. Porque Deus, ele fará a diferença entre os seus servos. E é muito importante, né? Mais do que começar bem, é sempre terminar bem. Eu já aprendi isso com o meu falecido pastor. Mais do que começar bem, é terminar bem. Então, muitas vezes, nós na vida não começamos bem. Nós na fé não começamos bem. Mas nesse momento, é um momento que nós temos para corrigir as nossas vidas e para poder terminar bem ela, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, como fizeram aqui os anciãos. Irmãos, eu digo para os irmãos, os servos de Deus, eles serão honrados por Deus, que Deus honra os que o honram. Os servos de Deus, eles não desistem de Deus, mesmo quando eles não são atendidos. Vou dar um outro exemplo para você de alguém que foi... Eu não iria entrar nesse assunto, mas quero rapidamente tratar com você aqui em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Uma experiência do próprio apóstolo Paulo em relação à oração, pedindo a Deus, e Deus não respondeu do jeito que ele queria. E acabou que Deus falou para ele o que realmente importava. E diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 12, 7. Disse o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 7, e disse o apóstolo Paulo, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Olha aqui a palavra, mensageiro de Satanás. A palavra aqui é anjo, né? A palavra se refere a anjo, ou seja, um indivíduo, né? Como a palavra de Deus se refere lá ao anjo da igreja, né? Então, um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e a Bíblia diz que foi enviado para esbofetear ele, a fim de que ele não se exaltasse. No versículo 8, por causa disto, por causa dessa provação que Paulo estava passando no seu ministério, por causa disto, 3 vezes ele pediu ao Senhor que o afastasse dele. Então o Senhor disse a Paulo, a minha graça te basta. É esse o momento que nós devemos aprender que a graça de Deus ela é suficiente. Talvez nem tudo que a gente peça a Deus, no momento seremos atendidos. Depois talvez até sejamos atendidos. Ou não seremos atendidos, porque entendeu Deus que esse fosse o melhor para as nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, por 3 vezes, ele pediu, Senhor, afasta de mim esse mensageiro de Satanás, afasta de mim esse tropeço. Mas o Senhor não o afastou, mas mostrou para ele outra resposta, dizendo, a minha graça te basta. E completou, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus, ele manifesta o seu poder até mesmo na nossa fraqueza, no nosso momento de aflição, no nosso momento de angústia, na tribulação, na perseguição, na fome, no perigo, durante a enfermidade. Então Deus, ele também manifesta. Não é fácil passar por essas experiências. Quando muitos irmãos na história da igreja,
estavam sendo afogados por causa da sua fé. Quando eles mantinham a sua fé, a punição era a morte do afogamento. É só você ler um pouco da história, né? No tempo ali medieval, no tempo da Reforma Protestante, até antes, na pré-reforma, né? Nós podemos ver muitas pessoas que foram mortas por seus algozes lá na fogueira, eram colocadas em praça pública, né? Ali amarrados numa estaca, com vários pedaços de madeira embaixo, a lenha ali embaixo, que foram tocados fogo, e ali eles morreram professando o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, porque Deus permitiu, como permitiu de Tiago, como permitiu de Pedro, depois permitiu de Paulo e outros muitos mais que morreram pela fé em Cristo Jesus. Eu estou mostrando para você aqui que o próprio Deus, ele não dá uma resposta da maneira como o apóstolo Paulo queria, mas dá uma resposta dizendo: a minha graça te basta. Meu irmão, minha irmã, a graça de Deus basta. Basta agora e bastará também depois do arrebatamento para aqueles que experimentarem ainda nesse momento que será um plus na história, quando o Senhor vai exercer misericórdia e graça na salvação de muitos ainda que vão aderir, mas que vão morrer por causa da sua fé de modo imediato nesse tempo de grande tribulação. Então, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, mas também para destruíres os que destroem a terra, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas poderia entrar, porque aqui, para destruíres os que destroem a terra, lá em Romanos capítulo 8, trata desse assunto, que a terra geme e suporta angústias por causa de tudo que tem acontecido contra ela. Agora, recente, tem se dado muito a sustentabilidade, tem se dado muito valor ao meio ambiente, né? A subsistência. Mas por muito tempo o homem só queria usufruir da natureza e cada vez mais maltratando a natureza. A palavra de Deus diz, para destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobreveio relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. A presença de Deus, ela é sempre assim, de modo glorioso, majestoso. O Senhor nosso Deus, Ele está com os seus servos. A arca da aliança, que aqui na terra está perdida, ou em algum lugar escondida, aqui nós temos ela presente na glória, que é a presença de Deus. Quando Ele manifestava a sua presença aqui na terra, Ele se manifestava ali entre o povo judeu, no santíssimo lugar com a arca da aliança, e ali Ele mostrava a sua presença. Era na arca da aliança que era derramado ali sobre a tampa, no propiciatório, o sangue da expiação, o sangue que Ele recebia para o acobertamento do pecado, para que quando Cristo derramasse o seu sangue, o sangue que Ele ia aceitar de modo definitivo para o perdão dos pecados. E aqui Deus manifesta da sua graça, Deus manifesta aqui não só da sua presença, mas também da expiação, da promessa de perdoar pecados. Aqui também manifesta um lugar de misericórdia, um lugar de graça, quando apresenta-se aqui a arca da aliança, né? O Senhor Deus sendo exaltado, o Senhor Deus sendo adorado, o Senhor Deus sendo aqui glorificado pelos seus santos. Irmãos, é isso que nós devemos fazer. Não vamos, em momento algum, abandonar o nosso Deus, seja qual for a situação. Vamos nos manter firme. Vamos nos manter firme. Ainda que a gente esteja vendo aí muita calamidade, muita mortandade, Deus tem os seus propósitos. E Deus dá o seu limite. Mas ainda agora é o melhor momento para nós crermos no nosso Deus. Ainda agora é o melhor momento para nós servirmos o nosso Deus. Veja a liberdade que nós temos agora nessa transmissão para o mundo, de poder ainda anunciar com total liberdade o Evangelho. Mas isso, no futuro, depois do arrebatamento, não terá o mesmo privilégio os que passarem pela grande tribulação. Pelo contrário, viverão escondidos, viverão aí reclusos, viverão confinados e procurarão cada dia sobreviver.
porque no dia que forem pegos, certamente morrerão por causa da sua fé em Cristo Jesus. Vimos ontem que se Deus não desse àquelas duas testemunhas poderes especiais para elas se protegerem, certamente logo morreriam. Mas Deus, que tem tudo sob controle, em tempo determinado, fará a sua vontade soberana prevalecer sobre tudo e sobre todos. Por isso, irmãos, é muito importante que nós nos apeguemos ao Senhor nosso Deus. Se apegue a Deus, leia a sua palavra, esteja em oração, interceda uns pelos outros, esteja propagando a palavra de Deus, aproveite enquanto há essa oportunidade, viva a palavra de Deus, seja como aquele que está sobre a rocha, seja como aquele que está servindo a Deus, que mesmo olhando para aqueles que prosperam sem Deus, mesmo olhando para aqueles que escapam e que ainda assim não temem a Deus, mantenha-se firme. Eu até te oriento a ler o Salmo 73, que é um salmo que fala sobre isso, quando Asaf olhava para as pessoas que prosperavam, que não temiam a Deus, mas do outro lado ele aprendeu uma grande lição, que não é assim que nós devemos olhar para as pessoas e principalmente para o nosso Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, siga fielmente o nosso Deus. Mesmo diante das situações mais difíceis, sirva o Senhor nosso Deus. Eu mesmo já tive a experiência de perder uma filha diante de uma grande provação. Nem por isso abandonei o Senhor, nem por isso deixei de servir ao Senhor. Temos passado por outras grandes tribulações, grandes provações, mas ainda assim o nosso Deus tem nos ajudado a permanecer firmes, servindo a Ele. Não é fácil. Dia a dia temos que estar ali vencendo a vitória do dia, mas isso é que vale a pena, irmãos. Experimentar do poder de Deus, da grandeza do nosso Deus e de entender que Ele está no controle de tudo e de todos e fará prevalecer a sua vontade. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor restabelecerá o domínio sobre esse mundo e o Senhor fará com que todos entendam que realmente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que domina sobre tudo e sobre todos. E agora o Senhor está permitindo que Satanás domine este mundo para que as pessoas vejam a diferença entre aqueles que estão na igreja e que servem o Deus Todo-Poderoso, partícipes do reino dos céus, e aqueles que não te servem, aqueles que ainda estão sob o domínio das trevas, e que podem ser resgatados pelo reino do Filho do teu amor, quando encontram no Senhor Jesus Cristo a salvação de suas almas pelo perdão dos seus pecados. Ó Deus, nós todos estávamos no império das trevas, nós todos estávamos sob o domínio de Satanás, nós todos estávamos na escravidão do pecado, mas o Senhor, pelo Evangelho, nos chamou para fazer parte da tua família e do teu reino. Por isso, ó Deus, ainda hoje, o Senhor continua levando o Evangelho da salvação para resgatar outros, para trazê-los para o teu reino e para fazê-los teus servos. Ó Deus, ajuda a compreensão para que eles possam, ó Deus, entender e reconhecer a tua soberania, o teu poder, a tua grandeza, a tua majestade e se render aos teus pés. Dá essa compreensão, Pai, a todos que nos ouvem nesse momento, e que o Senhor seja glorificado através das suas vidas, quando eles se renderem aos teus pés, confessando o teu Filho como o Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, exaltado seja o teu nome, o teu reino, a tua majestade, por completo, em todo lugar, será restaurado. E o Senhor fará cada um conhecer a tua majestade, e o teu governo será um governo equilibrado, moderado, será um governo que trará justiça, paz, e será um governo que todos vão entender que é o melhor para o mundo inteiro. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor está conosco, o Senhor nos fez conhecer a tua vontade e ajuda-nos a vivê-la cada dia para a glória e louvor do teu nome. No nome de Jesus, amém. Vamos ouvir, irmãos, mais um louvor de adoração ao nome do Senhor. Logo depois, tudo estará disponível no canal do YouTube. Obrigado pela presença de todos e amanhã retornaremos às 19 horas, se assim Deus nos permitir, com o capítulo 12. Muito importante esse capítulo para a nossa